Oi, eu vou falar hoje sobre um vídeo que vem ganhando bastante visibilidade nos últimos dias na internet. É um vídeo, na verdade, é um curta-metragem muito interessante, muito bem produzido, e ele vem ganhando muita atenção porque ele fala sobre um personagem que, diferente de nós, humanos, ele não seria necessariamente capaz de falar, de se comunicar, e nesse vídeo ele ganha uma fala, uma comunicação de uma maneira bem diferente, eu acho que até exclusiva nesse formato, e esse vídeo é o Save Rolf, ou Salve Rolf. Curta conta a história de um coelho, que é o Rolf, e ele trabalha numa empresa cujo seu trabalho é servir justamente como cobaia para testar cosméticos de seres humanos nele antes que eles cheguem na gente, esses produtos. Por meio de uma maneira bem diferente, como eu falei, o curta-metragem ele se utiliza de um formato de fake documentário, ou seja, um documentário que claramente é fake, mas o coelhinho fica falando com você, que é o espectador. Existe uma quebra, da quarta parede, então ele fica conversando com você sobre como é a rotina dele, para que ele faz aquilo, e ele é sempre muito irônico e muito sarcástico em todas as suas falas. Você pode terminar de assistir essa obra estando, no mínimo, muito chateado, porque o Rolf ele é fictício, mas a gente sabe que esses testes acontecem de verdade. A escolha do personagem do coelho é porque os coelhos eles são utilizados com a grande frequência pela indústria dos cosméticos, que são as coisas que geralmente a gente usa para nossa vaidade. Cosméticos são maquiagens, cremes para pele, protetores solares, pastas de dente, tudo isso geralmente envolve uma testagem em animais. E os coelhos são os animais mais visados para esse tipo de teste, por quê? Porque a pele deles existem certos compostos que podem se assemelhar à nossa, eles podem ter dermatites, que são pequenas inflamações e pequenas irritações na pele, que se assemelham também com as nossas, e também por conta dos olhos grandes, que são teoricamente seriam bons para observar melhor alguns tipos de reação. O Spencer Susser, que é o diretor do filme, ele fala que ele diz que é para ser uma coisa rápida mesmo, que o objetivo de ser algo muito rápido é que para ficar viral mesmo, para que as pessoas compartilhem e não se distraiam muito com outras coisas enquanto assistem. E ele fez isso em nome da The Humane Society, que é uma organização, vamos dizer assim, que visa o bem-estar animal, principalmente quando se trata de testes em animais para fins cosmetológicos. Ou seja, essa instituição especificamente, ela é focada nesse tipo de ativismo durante muito tempo, Eles já têm um trabalho muito antigo e eles fazem isso sempre. Essa não é a primeira campanha da Humane Society, mas eu posso dizer com toda certeza que já é a mais bem sucedida. Sobre o filme em si, ele é muito bem produzido, é uma animação em stop motion que torna tudo muito diferente do que a gente, se fosse apenas um modelo 3D falando. É um tipo de animação que nem todo mundo consegue fazer, inclusive eu não consegui encontrar o estúdio responsável pela animação. Se você encontrar, por favor, me fala, que eu fiquei curiosa. E do ponto de vista de narrativa, é muito certeiro, ele é muito curto e chega no objetivo final de uma maneira muito boa. É sempre muito bom quando eu vejo materiais pequenos e que tem um fator emocional muito grande, porque prova para você que você não precisa arrastar uma temática por muito tempo para que o telespectador tenha empatia pela causa ou queira saber mais sobre aquilo. Mas o foco aqui desse vídeo é justamente, você quer salvar o Ralph ou você quer salvar o seu próprio ego? Porque o que eu ando vendo bastante é que muitas personalidades e pessoas estão compartilhando o vídeo horrorizadas porque, acredite, muitas pessoas não sabiam, talvez você seja uma delas, que a maioria das nossas coisas são testadas em animais. E eu entendo o choque, mas ao mesmo tempo eu vi essa semana, por exemplo, influenciador fazendo comercial de peito de peru, aqueles presuntos, e logo em seguida compartilhando o vídeo, logo em seguida mesmo, acabou de postar a publicidade e postou o vídeo do Ralph. O que me levanta novamente a questão do especismo. Especismo é um conceito que é o seguinte, você privilegia certas espécies acima de outras, apesar de não fazer muito sentido, porque
o mundo não é tão hierárquico assim. Na natureza isso não funciona. O que é que acontece? A gente tende, por exemplo, a ter uma proteção muito maior com os nossos cães e gatos do que, por exemplo, com animais selvagens, porque a gente se sente mais conectado e crê que eles são mais afetuosos e, portanto, preenchem as nossas necessidades afetivas, por isso seriam mais dignos de nosso tratamento melhor, por isso seriam mais dignos de nossa compaixão. Enquanto que uma galinha, apesar de muitas vezes ser mais inteligente do que muitos pets domésticos, ela não tem o mesmo tratamento, ou seja, você coloca numa balança coisas que não deveriam ser balanceadas, que são vidas. Existem vidas ali. Os animais, eles são extremamente inteligentes. Se você veio nesse vídeo para falar o contrário ou ficar zoando, simplesmente saia daqui, porque eu não vou perder meu tempo com você. Porque é provado cientificamente que galinhas, por exemplo, elas têm interações sociais e laços familiares. Porcos conseguem ter uma inteligência de uma criança de 3 a 4 anos de idade e também se comunicam em sociedade muito bem. Tudo isso que eu tô falando é para chegar num ponto final do seguinte. Eu não quero julgar se você come carne e compartilhou o vídeo, não é esse o ponto. O ponto é o seguinte. A partir do momento que você se choca com esse tipo de informação, você não pode, sob hipótese alguma, achar que o Ralph, ele tá sofrendo muito e o boi que está sendo abatido para você comer está sofrendo menos. Porque, na verdade, as duas coisas resultam em morte. Também falar sobre uma coisa que muita gente está compartilhando o vídeo e não está prestando atenção. Existe uma diferença entre testagem em animais e utilização de matéria-prima animal. O que é isso? Existem empresas que elas vão testar nos animais os efeitos desses cosméticos e de medicamentos. Infelizmente, os medicamentos ainda é um caminho muito longo para se travar e muito difícil para banir os testes. Mas os cosméticos a gente já sabe que é completamente possível. Inclusive, com a tecnologia maravilhosa que a gente tem hoje, é possível, por exemplo, replicar em computadores que nem são tão avançados assim. A gente consegue replicar os efeitos de alguns compostos, de algumas misturas, como se comportariam na nossa epiderme, na nossa pele. Através de modelos de pele diferentes, né? Tanto sintéticos quanto peles, por exemplo, descartadas de cirurgias plásticas, a gente também consegue ter esses estudos de uma maneira que não precise da crueldade animal. Além disso, existe a possibilidade também de fazer simulações e, quando o produto já estiver numa fase segura, fazer sim o teste em humanos. E não venha também com o discurso que isso deveria ser testado em presidiários, porque isso é um discurso eugenista, racista e, no mínimo, sem noção. Existe uma diferença entre matéria-prima e utilização de testes. O teste é quando você precisa do animal para testar. A matéria-prima é outra coisa. Por exemplo, existem certos componentes que são queridinhos do momento, como o tal do ácido hialurônico, que são provenientes de restos de bichos mortos. Sim, existe uma diferença. Não vai adiantar você assistir o vídeo do Ralph e dizer, olha, eu ainda como carne, mas realmente, para a minha vaidade, eu não quero compactuar com isso. Ótimo, isso é um ótimo passo. Mas aí você não vai estar fazendo muita coisa se você consumir um produto que, apesar de não ser testado em animais, possui matéria-prima animal. Porque no final das contas, os restos daqueles animais vão estar indo para sua vaidade do mesmo jeito. Muito interessante, porque isso alimenta o ego das pessoas, né? Tanto de pessoas que defendem a causa animal, que querem defender, porque não pode testar e tal, tanto como pessoas que até comem carne, que também é outra forma de crueldade, e estão querendo o tempo todo colocar esse vídeo e dizer que é uma crueldade. Eu acho o seguinte, as coisas devem ser feitas dentro do que é possível e praticável. Acima disso tudo, o que as pessoas estão esquecendo é também o fator humano, porque eu particularmente acredito que um funcionário que trabalha diretamente com esse tipo de testagem, ele muito provavelmente não é um funcionário bem remunerado. Ele muito provavelmente é um funcionário que vai ter, sim, muito provavelmente, estresses pós-traumáticos de presenciar crueldades. Nós, seres humanos, temos no nosso cérebro partes dedicadas a sentir empatia. E isso não é só com outros humanos. A partir do momento que você entra em um matadouro, por exemplo, você pode ser a pessoa mais fria do mundo, você vai sentir coisas ali que seu corpo pode até ignorar, mas que vão ser cobradas depois. E especificamente na indústria da carne, é uma indústria que abusa muito
dos seus trabalhadores e colaboradores mais diretos. Quanto mais direto, maior é o abuso. Existem matadouros ilegais, existem matadouros que não providenciam seguranças de higiene para os funcionários e também para o material que está sendo depenado ali. Existe toda uma estrutura que não beneficia o ser humano diretamente. Então esse é o primeiro ponto. Não vai adiantar também você compartilhar o vídeo, ser contra a crueldade animal e comprar coisas de uma marca que, além de testar em animais, pode até usar a matéria-prima desses animais e trabalhadores estão sendo muito maltratados, prejudicados diretamente com isso. O segundo ponto é que também não vai adiantar você criticar pessoas que utilizam ainda esses produtos se você não está disposto também a ensinar como substituir os produtos ou até mesmo como colaborar com essas pessoas para que o futuro seja melhor, no sentido de... Recentemente eu vi algumas blogueiras fazendo publicidade de marcas que estão testando ainda em animais e muitas pessoas criticavam. E eu achei a resposta de uma delas muito interessante. Ela disse: eu sei que isso é testado, essa publicidade estava fechada antes de eu descobrir essa informação. No futuro eu vou procurar não mais colaborar, porém eu vou ser sincera e dizer: eu ainda como carne, o que é uma crueldade também. E a proposta do meu conteúdo nunca foi fazer algo vegano ou natureba, nem nada do tipo. E eu tenho contas para pagar. Sempre que essas coisas aparecem, eu comento assim com pessoas ao meu redor que o 8 ou 80 é sempre muito perigoso e é um caminho que não podemos seguir de maneira alguma. Eu procuro, dentro do meu possível, fazer tudo de uma maneira correta. Eu transicionei recentemente para o veganismo, mas antes disso eu já procurava sim consumir produtos de vaidade que fossem livres de crueldade. Acontece que muitas vezes as empresas e multinacionais mentem para você. É óbvio que se uma pessoa assassinou outra ali na esquina e a polícia chegar para perguntar, caso ela tivesse um desafeto com aquela pessoa e matou em segredo, é óbvio que ela vai dizer: não, eu não matei. E é isso que as empresas fazem. Uma pessoa que faz um trabalho muito incrível é a Ari, que eu vou deixar com certeza o link aqui. Para mim é o trabalho mais confiável, porque ela pesquisa, ela manda e-mail, ela manda carta, ela corre atrás de todas essas questões, ela avalia as empresas, ela mostra as empresas que têm produtos aptos ou não e se preocupa com a acessibilidade econômica. Outra coisa que eu recomendo é pesquisar no Instagram, no Facebook, dentro das redes sociais, marcas de pequenos produtores que fazem cosméticos naturais, que fazem cosméticos muito mais acessíveis. E aí você me pergunta: e a segurança disso tudo? Como é que eu vou comprar um produto que nem sequer foi testado antes em um ser vivo para eu saber se é seguro ou não? Bem, vamos com calma. A Anvisa, ela prevê que é possível fazer testagens alternativas com aquelas tecnologias que eu falei para vocês, que são inclusive tecnologias já utilizadas e que não são tão caras assim. Os cosméticos naturais e que você vai encontrar, por exemplo, com uma pessoa, um pequeno produtor, eles muito provavelmente não vão te oferecer risco suficiente para que sejam necessariamente avaliados e regularizados por grandes órgãos. Por quê? Porque geralmente essa produção artesanal, ela não vai incluir aí uma série de químicos e conservantes pesados que aí sim vão necessitar de uma supervisão muito maior. Então não se preocupe, porque comprar o sabonete de uma pessoa que está começando agora a ter o seu negócio, muito provavelmente não vai fazer com que o seu rosto caia. Enfim, é só algumas reflexões que eu tô tendo e eu acho sempre que são necessárias. A gente não pode querer achar que o mundo é cor-de-rosa, bem que podia ser, mas ele não é. E dentro das limitações a gente tem que fazer aquilo que a gente pode. Se vocês tiverem alguma dúvida e quiserem falar sobre, minhas mensagens estão abertas. Se você estiver no YouTube, pode pegar meu Instagram. Se estiver no Instagram, manda uma mensagem direta ou comenta aqui mesmo, que eu sempre ficarei feliz em ajudar e contribuir com tudo isso.